pessoal, tudo bem? Vamos hoje então para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e para que a gente possa iniciar a nossa aula, como sempre, eu vou pedir para vocês separarem alguns materiais, certo? Caderno, algumas folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, um apontador e um dicionário quem tiver. Também vou pedir para que na sequência vocês já anotem a data de hoje e o número da aula para a organização de vocês. Muito bem, com o material organizado, tudo anotado direitinho, vamos dar início então à nossa aula. Essa semana nós vamos trazer algumas aulas um pouquinho diferentes, tá? Nós estamos então na semana da compreensão leitora. Então a aula de hoje e as próximas 3 aulas, né, que é a aula dessa semana e as aulas da próxima semana também, elas serão focadas especificamente na leitura e na compreensão de texto. Tá? Os exercícios que eu vou trazer também serão exercícios somente de múltipla escolha, onde cada questão terá 4 opções de respostas para vocês escolherem, certo, pessoal? Vamos relembrar então o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós então aprendemos um pouquinho mais sobre a literatura de cordel, revisitamos também a história do Patativa de Assaré por meio dessa linha do tempo. Fizemos a comparação entre os 2 textos que nós trabalhamos, que foi a autobiografia e o cordel do Patativa do Assaré. Nós conhecemos também um pouquinho desse cantor, o Luiz Gonzaga. Também lemos o texto A Triste Partida, que foi escrito por Patativa do Assaré e cantado por Luiz Gonzaga. E fizemos algumas questões de interpretação sobre esse texto. Já na aula de hoje, nós vamos então focar na leitura e na compreensão de texto, vamos ver algumas estratégias de leitura, alguns elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero textual e também conhecer os suportes e alguns gêneros textuais. Para iniciar a nossa aula, eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção nesse slide aqui. Diz o seguinte: pequenos detalhes fazem toda a diferença. Então, quando nós vamos fazer a leitura de um texto, nós temos que estar atentos aos pequenos detalhes, né? As coisas que o texto traz para nós. Primeiramente, nós sempre lemos o título do texto. O título ele vai trazer alguma informação ou vai trazer algumas pistas que vão fazer com que a gente, leitor, né, saiba sobre o que o texto vai tratar, certo? Alguma coisinha o título traz para nós a respeito do texto, né? Alguns textos também trazem algumas imagens, ok? Essas imagens também fazem parte da leitura, nós também temos que prestar atenção nessas imagens, elas estão relacionadas ao texto, então é um detalhe que também temos que estar atentos. Os aspectos visuais também são importantes para a compreensão do texto. Então, quando a gente fala em aspecto visual, eu estou querendo falar da maneira como esse texto está exposto para nós em relação à sua formatação, né? O tipo de letra que está sendo utilizada ou não. Eu posso pensar também na
em como os parágrafos estão dispostos, né, na estrutura desse texto. Esse texto de forma visual, quando olhamos para ele, o que que nós vemos, certo? E também o gênero textual. É importante que a gente saiba identificar a qual gênero o texto que estamos lendo pertence, porque isso também traz para a gente já algumas informações, algumas pistas em relação ao texto. Para continuar, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas estratégias de leitura, certo? A primeira estratégia que eu trouxe aqui é ler com atenção. Então, quando vamos ler um texto, nós temos que estar atentos, nós temos que estar concentrados para que a gente consiga compreender tudo aquilo que o texto está nos trazendo. Outra estratégia é reler partes do texto. Nem sempre nós conseguimos compreender um texto na primeira leitura, certo? Às vezes é necessário a gente reler algumas partes ou até mesmo o texto todo para que a gente consiga compreendê-lo completamente. Ler em voz alta. Essa é uma estratégia que eu uso bastante. Tem pessoas que necessitam ouvir o texto para compreendê-lo melhor. Então, a leitura em voz alta ajuda bastante nesse sentido. E pesquisar o significado de palavras desconhecidas. Vários textos, né, trazem para nós um vocabulário que às vezes nós não conhecemos, né? Palavras que não sabemos qual é o significado dela. Então é importante que enquanto você está lendo, se você se depara, né, durante a leitura com uma palavra que você não compreende, que você não sabe o que significa, né, caso você não consiga obter o significado dela por meio do contexto, né, por meio das inferências que você faz durante a leitura, você procura um dicionário, vai lá e pesquisa então qual é o significado dessa palavra. Seguindo, eu trouxe aqui também alguns suportes textuais, né? O que são suportes textuais? São os locais onde nós encontramos diversos textos, tá? Eu tenho ali o jornal, livros, um dicionário, livros didáticos, revistas, sites. Todos esses lugares trazem para a gente textos diferentes, certo? Então, o suporte textual também já é uma dica, né, para nós, para a gente saber que texto que nós vamos encontrar ali. Por exemplo, quando a gente pega um jornal, nós sabemos que ali nós vamos encontrar notícias, reportagens, classificados, certo? Eu jamais procuraria uma notícia em um dicionário, que é onde eu vou encontrar apenas verbetes. Ok, pessoal? Então, o suporte também é muito importante para que a gente saiba o tipo de texto que nós estamos lendo, certo? Vamos seguir agora a falar um pouquinho de alguns gêneros textuais. Eu trouxe aqui essa imagem representando um gênero textual que é o e-mail. Também uma carta. Esta imagem representa aqui uma entrevista. A entrevista ela pode ser tanto oral quanto escrita. Esta imagem aqui está trazendo para a gente um poema e aqui uma receita. Pensando em tudo isso que nós falamos até agora, eu vou lançar para vocês então uma pergunta. Todos os textos são lidos da mesma forma? O que vocês acham? Será que lemos todos os textos da mesma maneira? Não, pessoal, não lemos os textos da mesma maneira, todos os textos da mesma maneira. Cada texto tem sua especificidade, certo? E é isso que nós vamos ver agora. Então, cada texto vai trazer para a gente uma finalidade diferente, uma intenção. Cada texto vai pertencer a um gênero textual diferente. Também vai apresentar características distintas, tanto na sua forma quanto no seu conteúdo. E vai mostrar diferentes maneiras de abordar os discursos, certo? Então, aqui nós podemos perceber que com todas essas
diferenças, né, que existem, com todas esses elementos que os textos nos trazem, nós não podemos ler todos os textos da mesma forma e nem conseguiríamos, certo? Porque os textos são muito distintos, muito diferentes uns dos outros. Como eu falei para vocês, a nossa aula, a de hoje e as próximas, elas vão seguir um padrão, certo? Um pouquinho diferente daquele que nós estávamos trabalhando até agora. Como eu disse, as atividades que nós vamos fazer são todas com alternativas, certo? De múltipla escolha. Então, quando a gente tem questões de múltipla escolha, geralmente nós temos que preencher um gabarito, certo? Que seriam aí esses cartões. Tem vários modelos aí para vocês verem. O que nós vamos usar hoje é parecido com este aqui do meio, certo, pessoal? E eu vou explicar também um pouquinho para vocês como que nós devemos preencher esses cartões resposta. Olhe lá, jamais coloque um X na resposta correta, muito menos uma bolinha e nem mesmo fazer um rabisco ali na resposta. O certo mesmo é você preencher todo o espaço, ou sempre de caneta azul ou preta, certo? E eu trouxe também algumas orientações, certo? Para você ficar atento na hora do preenchimento desses cartões. Então, utilizar sempre caneta azul ou preta, ler atentamente a resposta antes de transcrever, quer dizer, antes de você marcar ali no cartão. Existe somente uma resposta correta para cada opção, para cada questão. Observar as instruções, né? Que cada prova tem uma instrução diferente. Preencher o campo da resposta correta por completo e evitar rasuras ou erros. Então, quando vocês forem fazer uma prova, né, em alguma instituição, prestar um vestibular, fazer o Enem, vocês vão ter esse tipo de gabarito, esse tipo de cartão resposta para preencher. Então, é muito importante que vocês saibam preenchê-lo corretamente. Agora, para iniciar então a nossa aula, nós vamos começar a leitura do texto da aula de hoje, que chama-se Assaltos Insólitos. Assalto não tem graça nenhuma, mas alguns, contados depois, até que são engraçados. É igual a certos incidentes de viagem que, quando acontecem, deixam a gente aborrecidíssimo, mas depois, narrados aos amigos num jantar, passam a ter sabor de anedota. Uma vez me contaram de um cidadão que foi assaltado em sua casa. Até aí, nada demais. Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório, até dentro de igrejas e hospitais. Mas muitos o são na própria casa, o que não diminui o desconforto da situação. Pois lá estava o dito cujo em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolvera dar uma pintada na garagem e na cozinha. As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras e o marido se entregava a essa terapêutica atividade, quando, da garagem, vê adentrar pelo jardim 2 indivíduos suspeitos. Mal teve tempo de tomar uma atitude e já ouvia: "É um assalto, fique quieto se não leva chumbo." Ele já se preparava para toda sorte de tragédias quando um dos ladrões pergunta: "Cadê o patrão?" Num rasgo de criatividade, respondeu: "Saiu, foi com a família ao mercado, mas já volta." "Então vamos lá dentro, mostre tudo." Fingindo-se então de empregado de si mesmo e ao mesmo tempo para livrar sua cara, começou a dizer: "Se quiserem levar, podem levar tudo. Estou me lixando. Não gosto desse patrão. Paga mal, é um pão duro. Por que não levam aquele rádio ali? Olha, se eu fosse vocês, levava aquele som também. Na cozinha tem uma batedeira ótima da patroa. Não querem os discos? Dinheiro não tem, pois ouvi dizerem que botam tudo no banco. Mas ali dentro do armário tem uma porção de caixas de bombons, que o patrão é tarado por bombom." Os ladrões recolheram tudo que o falso empregado indicou e saíram apressados. Daí a pouco chegavam a mulher e os filhos. Sentado na sala, o marido ria
tanto nervoso quanto aliviado do próprio assalto que ajudara a fazer contra si mesmo. Esse texto então foi escrito por Afonso Romano Santana e é uma crônica. Agora nós vamos então fazer algumas questões de interpretação de texto. A primeira questão: o dono da casa livra-se de toda sorte de tragédias, principalmente porque: letra A, aconselha a levar o som. Letra B, conta os defeitos do patrão. Letra C, mente para os assaltantes. Ou letra D, mostra os objetos da casa. Então eu vou dar um tempo para vocês responderem e nós já voltamos. Vamos ver então, pessoal, qual é a resposta correta. Então, o dono da casa, ele livra-se de toda sorte de tragédias porque mente para os assaltantes, certo? A questão A diz, aconselha a levar o som. Só por isso que ele se livrou, né, de uma tragédia ali? Não, não foi só por isso. Conta os defeitos do patrão. Também não, também está errada. Mostra os objetos da casa. Também está errada, pessoal. Na verdade, ele se livra porque ele mentiu. Porque se ele falasse que ele era o dono da casa, provavelmente ele estaria em grandes apuros. Então, eu trouxe aqui também o gabarito preenchido, certo? A questão número 1 é a letra C. Então, ali no quadradinho da letra C tem que ser totalmente preenchido. Vamos então para a questão 2. O conflito em torno do qual se desenvolveu a narrativa foi o fato de um homem ser assaltado em sua própria casa, o homem assaltado ter mentido para os assaltantes, o homem assaltado ter tido um rasgo de criatividade, o homem assaltado estar pintando sua garagem. Aqui eu quero saber por que a narrativa se desenvolveu, qual foi o fato que desencadeou essa história. Vamos ver a resposta? É a resposta A. Então, essa história, ela se desencadeou
pelo fato de um homem estar sendo assaltado em sua própria casa. Foi esse o conflito que fez com que a história se desenvolvesse. Novamente aqui o gabarito da questão 2. Seguindo então para a questão número 3. No trecho, e o marido se entregava a essa terapêutica atividade, a expressão destacada substitui fazer compras, ir ao mercado, narrar anedotas ou pintar a casa. Muito bem, nessa questão então eu quero saber o que é essa terapêutica atividade de acordo com o texto. A resposta correta, então, é pintar a casa. Então, eu trouxe aqui um trecho do texto para a gente verificar. Pois lá estava o dito cujo em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolvera dar uma pintada na garagem e na cozinha. As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras e o marido se entregava a essa terapêutica atividade. Então, a atividade que ele estava exercendo naquele momento, que para ele era terapêutica, era pintar a casa. Quem saiu para fazer compras, como diz a letra A, foi a esposa e os filhos, certo? Ir ao mercado também. E narrar anedotas, então, esta questão não tem nada a ver. Aqui está o gabarito da questão 3 e agora seguimos para a próxima questão. 4. Pois lá estava o dito cujo em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolvera dar uma pintada na garagem e na cozinha. Os termos destacados estabelecem nesse trecho, respectivamente, relação de letra A, causa e explicação, letra B, oposição e explicação, letra C, explicação e conclusão, e letra D, explicação e adição. Nessa questão, nós temos duas palavrinhas destacadas, que é o mas e o pois, certo? Eu quero saber qual é a relação que essas palavras estabelecem entre essas partes do texto, ok? Respectivamente, quer dizer o quê? Primeiro o mas e depois vem o pois. Então, o mas ele tem o sentido ali de causa, oposição, explicação, né? Ou, novamente, na letra D, explicação. E o pois, ele estabelece uma relação de sentido de explicação, explicação, na B novamente, conclusão ou adição. Então, prestem bem atenção, releiam novamente o trecho para vocês conseguirem responder essa questão.
vamos ver a resposta dessa questão. Letra B, oposição e explicação. Então, vamos rever novamente o trecho para entender isso, pessoal. Diz assim: pois lá estava o dito cujo em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho. O mas, ele tem um sentido de oposição, por quê? Porque ele, ali no trecho, diz que ele estava em casa. Mas ele não estava vestido normalmente, ele estava vestido com uma roupa velha, né? Provavelmente manchada, suja, porque ele ia trabalhar, ele ia fazer uma pintura, ele ia pintar, certo? Então, mas ele traz ali um trecho que se opõe ao trecho anterior. E o pois, ele estabelece ali uma relação de explicação entre as partes do texto. Vamos ir para o trecho para a gente entender. Antes fala assim, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolvera dar uma pintada na garagem e na cozinha. Então, o pois está explicando por que ele estava vestido com roupa de trabalho, que era porque ele resolveu pintar a garagem e a cozinha. Então, eu poderia até substituir o pois pelo porquê. Então, eu estaria explicando o porquê que ele estava com a roupa de trabalho. Certo, pessoal? Aqui também o gabarito da questão 4. Seguimos, então, para a próxima questão. No texto, o traço de humor está no fato de o homem ser assaltado em sua própria casa, o homem estar sozinho em casa no momento do assalto, o homem mentir para os assaltantes, ajudando-os no assalto, os assaltantes serem enganados pelo dono da casa. Eu quero saber aqui, então, por que o texto torna-se, em certo momento, engraçado, né? Qual é a parte do texto, o que acontece no texto que faz com que esse texto tenha um traço de humor? Vamos ver a resposta da questão número 5. O homem mentir para os assaltantes, ajudando-os no assalto. Então, isso faz com que o texto tenha um traço de humor. Então, o próprio dono da casa acabou mentindo, enganando os assaltantes e ajudou eles a roubarem a sua própria casa. Isso é algo que torna-se engraçado. Aqui o gabarito da questão 5. Mais uma questão para vocês. Número 6. Sentado na sala, o marido ria, tanto nervoso quanto aliviado do próprio assalto que ajudara a fazer contra si mesmo. A repetição da palavra ria no trecho mostra a felicidade do homem que foi assaltado, ou ela revela seu desespero devido à situação que vivenciou. Ou essa repetição demonstra que ele achou engraçado o que aconteceu. Ou então, demonstra que ele estava rindo muito da situação. Então, nesse trecho, eu tenho a repetição da palavra ria. Essa repetição quer dizer alguma coisa. Eu quero saber o que ela quer dizer, certo? Leia com cuidado as opções e logo a gente volta com a resposta.
Vamos ver então o que a repetição da palavra ria demonstra para nós? Que ele estava rindo muito daquela situação, certo? Então, quando fala ria, quer dizer que ele ria muito. Vamos ver por que não estão corretas as outras opções. A letra A diz que mostra a felicidade do homem que foi assaltado. Será que ele estava feliz mesmo? Né? Acho que ninguém fica feliz por ser assaltado. A letra B diz que revela o desespero dele devido à situação. Ele estava rindo, né? Então ele não deveria estar tão desesperado, porque se tivesse, ele não estaria rindo. A letra C diz, demonstra que ele achou engraçado o que aconteceu. Eu, no lugar dele, não acharia engraçado ser assaltada na minha própria casa, então acredito que ele também não, certo? Então a correta é a letra D, né? Demonstra então que ele estava rindo muito daquela situação. Ele estava rindo, né, tanto de nervoso quanto de aliviado. E não porque estava feliz ou porque tinha achado engraçado ou pelo desespero, né? Como diz as outras questões. Aqui novamente trazemos o gabarito da questão 6 e a questão 7 para vocês. No trecho, se quiserem levar, podem levar tudo. Estou me lixando, não gosto desse patrão. O uso da expressão sublinhada sugere que o personagem não está preocupado com a situação, não está gostando do que está acontecendo, está lixando as paredes antes de pintá-las, está ajudando os assaltantes a levar tudo. Então eu quero saber o sentido da expressão estou me lixando. O que essa expressão quer dizer? Vamos ver então o que a expressão estou me lixando nesse trecho sugere para nós? Que o personagem não está preocupado com a situação. Então, quando ele fala para os ladrões, né? Ah, estou me lixando. Ele quis dizer, ah, não estou nem aí, né? Não estou preocupado, eu não gosto do meu patrão mesmo. Né? Nessa situação ele estava mentindo, claro. Mas o que a expressão quer dizer é isso. A letra B fala que ele não está gostando do que está acontecendo. Não, está errada, não é isso que essa expressão quer dizer. A C, que ele está lixando as paredes antes de pintá-las. Pior ainda, não tem nada a ver com o contexto em que a expressão está. E a última, está ajudando os assaltantes a levar tudo. Realmente ele estava ajudando os assaltantes, mas a expressão não quer dizer isso. Aqui novamente, trago o gabarito para vocês preenchido. E vamos então para a questão número 8. Eu quero que vocês observem esses trechos do texto e localizem qual deles traz para a gente uma linguagem informal. Nas outras aulas nós já falamos bastante sobre linguagem formal, linguagem informal. Vocês devem saber identificar.
Vamos ver então qual trecho que traz para a gente a linguagem informal. É a letra B, quando ele diz: é um assalto, fica quieto senão leva chumbo. Esse trecho é a fala então de um dos assaltantes, né? A expressão ali, ó, leva chumbo, né? Já faz parte da linguagem informal. Novamente, o gabarito para vocês verem. Seguimos então para a próxima questão, que é a questão 9. Na questão 9, eu quero saber a finalidade principal do texto. Então, esse texto ele tem a finalidade de relatar algo, de entreter, de descrever ou de informar. Quando eu falo em finalidade do texto, é importante que eu saiba a qual gênero textual ele pertence, além, lógico, de você observar todo o contexto do texto, tá? Então, é bem fácil para você descobrir aqui qual a finalidade desse texto. Vamos ver então qual é a finalidade desse texto. Já sabemos que o texto é uma crônica, certo? Então a finalidade do texto é entreter, certo, pessoal? Então por que não relatar? O texto que está relatando algo é quando a gente está contando alguma coisa que aconteceu com a gente para alguém, certo? Descrever também não, porque esse texto não é um texto descritivo, ele é um texto narrativo, ele conta uma história, certo? É uma crônica. Informar também não é um texto informativo, não é uma notícia, por exemplo, tá? Então as crônicas, né, os contos, as histórias em quadrinhos, são textos que servem para entreter o leitor, ok? Está aí então o gabarito para vocês. E vamos para a última questão da nossa aula. Questão 10. Após a leitura do texto, podemos dizer que o título Assaltos Insólitos tem o sentido de assaltos incomuns, assaltos comuns, assaltos habituais ou assaltos normais. Então aqui você vai precisar saber o que significa a palavra insólitos. Caso você não tenha um dicionário, você pode inferir esse sentido de acordo com o que o texto nos traz. Ok, pessoal? Já voltamos com a resposta da última questão.
Vamos ver então o que quer dizer assaltos insólitos. Qual é o sentido dessa expressão? Assaltos incomuns, certo? Por que incomum? Porque não foi um assalto normal, né? O dono da casa se fingiu de empregado, ajudou os ladrões a assaltar a sua casa. Isso não posso dizer que isso seja um assalto comum, certo? Então já eliminamos a B, muito menos um assalto habitual e também não um assalto normal, certo? Então foi um assalto incomum esse que o texto traz para nós. Aqui o gabarito dessa questão. Vamos finalizar então trazendo todo o gabarito com todas as questões. Esse seria o preenchimento correto então de um gabarito, certo? Nossa aula fica por aqui hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem e até a próxima!